Fala, Nação Celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Pessoal, o Cruzeiro que pode dar o troco pro Dudu e aplicar chapéu no Atlético Mineiro por ponta esquerda. E o Cruzeiro que segue aí a preparação para o confronto contra o Bahia. E será mesmo que vamos ter força máxima? E Caio Jorge, será que vai a campo para esse confronto contra os baianos? Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, pessoal, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nos bastidores da Toca da Raposa. Então, chega mais para mais uma resenha. Pessoal, vamos falar aí da reportagem feita pelo portal cruzeirense.com.br. Na reportagem, cita que a janela de transferência do meio do ano mal foi encerrada e os clubes brasileiros já iniciam um planejamento pensando também na temporada 2026. E o Cruzeiro estuda fazer movimento para aplicar um verdadeiro chapéu no Atlético Mineiro e dar o troco pro Dudu. Pessoal, reforçando, reportagem do portal cruzeirense.com.br. Então, na reportagem, fala aí do garoto Santino Andino, ponta esquerda, 19 anos, que pertence ao Godoy Cruz da Argentina. O perfil do Fala Galo, através do X, antigo Twitter, confirmou a informação que o nome é monitorado pelo Atlético Mineiro. No entanto, ainda nada de concreto. Considerando que a diretoria do Cruzeiro adotou uma mudança drástica de mentalidade e agora mira somente contratações de jovens com grande potencial de revenda, esse também, segundo a reportagem, pode se tornar um alvo para o Cruzeiro. Ele já chegaria com moral depois de anotar um golaço na Arena MRV, ou Toca 4 se você preferir chamar assim. O argentino, que é cria das categorias de base do próprio clube, que segue defendendo em 2025, subindo ao profissional no meio do ano passado. Desde que subiu, tem 42 jogos disputados até o momento e tem 6 gols e 5 assistências anotadas. E depois da decisão da Copa do Brasil, o Cruzeiro agora vira a chave e volta a focar no Campeonato Brasileiro, sendo aí, de momento, terceiro colocado, porque Palmeiras venceu o Internacional. O Cruzeiro que entra em campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Bahia na Arena aí, Fonte Nova. Pessoal, e o Cruzeiro que terá força máxima, será que vamos aí de força máxima diante do Bahia? Nas quentes do dia aí deste sábado, o Samuel Venâncio, na Samuca TV, atualizou as últimas informações do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai enfrentar o Bahia e segue aí com algumas novidades. Samuel comentou que a expectativa do Cruzeiro é de ter seus 3 reforços à disposição para esta partida, que são eles: o lateral direito, Cauã Moraes, o volante, Rian Guilherme, e o atacante, Kenny Arroyo. O atacante Sinisterra, que já estreou pelo Cruzeiro, também deve ser opção aí para o nosso técnico Leonardo Jardim. Para a partida contra o Bahia, o Leonardo Jardim, por outro lado, não vai poder contar com os nossos 2 meio-campistas, Lucas Silva, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e Eduardo, que cumpre pena imposta pelo STJD pela expulsão lá contra o Vitória. Esses 2 serão desfalques aí para esse jogo de segunda-feira. Samuel Venâncio ainda traz que as novidades para o Cruzeiro no feminino. Lembrando que neste domingo as cabulosas entram para medir forças contra o Corinthians pelo jogo de volta da decisão do Brasileirão. Jogo neste domingo às 10h30 da manhã na Arena em São Paulo. No jogo de ida no Independência, Mineiras e Paulistas empataram por 1-1. E agora vai ter o jogo de volta e vamos que as cabulosas têm todas as chances de saírem aí
campeãs. É, pessoal, e quando se fala aí no jogo contra o Bahia dessa segunda-feira, a expectativa é principalmente em relação ao nosso atacante Caio Jorge. Com a presença dele aí, o Cruzeiro realizou na manhã deste sábado o segundo treino de olho aí no duelo diante do Bahia. Lembrando, reforçando que esse jogo, é às 8 horas da noite na Arena Fonte Nova, em Salvador. Sob o comando do técnico Leonardo Jardim, o Cruzeiro foi a campo na Toca da Raposa 2 para realizar aí os treinos tanto os técnicos como os táticos. A expectativa era para a presença do artilheiro Caio Jorge na temporada. O jogador, que sofreu uma lesão na coxa enquanto servia a seleção brasileira, treinou normalmente e deve estar à disposição do treinador para o duelo do Brasileirão. Lembrando que Caio Jorge falou em entrevista que jogou no sacrifício diante do Atlético, e mesmo assim, com todas as dificuldades, fez aquele intensivão para se recuperar, meteu 2 aí no time de Vespasiano e garantimos a classificação. Pessoal. Também o volante Rian Guilherme e o atacante Kenny Arroio também treinaram normalmente e podem sim estrear diante do Bahia. Os jogadores ficaram de fora da relação aí na vitória sobre o Atlético Mineiro de 2-0 nessa última quinta-feira, pelas voltas aí das quartas de finais da Copa do Brasil. E a questão deles foi o seguinte: pelo regulamento, mas estão regularizados no BID, então pelo regulamento eles não puderam jogar. A única ausência aí será do lateral direito Fagner, o defensor que sofreu uma fratura na fíbula da perna direita, lá no empate em 0-0 com o CRB, também pela Copa do Brasil, válido aí pelas oitavas. Desde então, Fagner segue tratamento no DM do Cruzeiro e a tendência, é que retorne às atividades na próxima semana. Pessoal, e de acordo com a agenda do Cruzeiro, os jogadores realizarão a última atividade na Toca 2 no domingo, E na segunda-feira o time viaja para Salvador, onde enfrentará o Bahia, como eu falei, às 8 horas da noite na Fonte Nova. E como que chega aí, Bahia e Cruzeiro para esse confronto? As duas equipes chegam em momentos distintos para o duelo. Enquanto o Cruzeiro conseguiu a classificação na Copa do Brasil, diante aí do nosso rival, o Bahia deu adeus à competição na última quarta-feira. Mesmo com a vitória em casa sobre o Fluminense, os comandados aí de Rogério Ceni não conseguiram defender o resultado e perderam aí por 2-0 no Maracanã. E mesmo em um cenário ruim no mata-mata, no Brasileirão, o cenário já muda de figura, pessoal. Com 2 jogos a menos em relação ao Cruzeiro, o Bahia é o 4º colocado na tabela com 36 pontos e precisa vencer para se manter aí a boa posição no G4. O Cruzeiro, que enfrenta à frente dos baianos com 44 pontos, pode encostar ainda mais no Flamengo, que é líder com 47, caso triunfe aí na Arena Fonte Nova. Visitante indigesto, os comandados de Leonardo Jardim não sabem o que é perder fora de casa há 7 jogos. A última derrota foi diante do Bragantino, pela 5ª rodada no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, por 1-0. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. E espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!